vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem, tá bom? A gente está aqui no nosso vídeo agora que nós vamos falar sobre discipulado, e eu quero passar para vocês um pouco da importância do discipulado, o discipulado um a um que a gente faz na igreja. Talvez no seu grupo você já está discipulando algumas pessoas, você que é líder especialmente, você tem que estar discipulando pessoas. Deus te chamou para isso. E olha só o que esse texto fala. Eu gosto muito desse texto de Mateus 28:18. Ele diz assim: Jesus se aproximou deles, dos seus discípulos, e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, Jesus ele começa dizendo o seguinte: olha, Deus, o Pai, me deu toda a autoridade na terra e no céu. E por isso, porque eu tenho toda a autoridade, olha o que ele faz. Ele fala: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Em outras palavras, Jesus falou: olha, porque eu tenho toda a autoridade. Imagina, Jesus aqui nesse momento, ele está usando toda a autoridade no argumento que ele tem. Ele está falando: eu tenho, Deus o Pai me deu toda a autoridade nos céus e na terra, e porque eu tenho toda a autoridade, eu estou enviando vocês. Ele fala o seguinte: então, olha, ele está dando uma ordem: vão e façam discípulos de todas as nações. Agora, qual que é a ideia que eles tinham de discípulo? De fazer discípulos de Jesus nessa época? O que os discípulos de Jesus tinham em suas mentes? O que eles entendiam ser um discipulado? Fazer discípulos, o que significa isso? É interessante, porque quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente entende melhor o que Jesus estava querendo falar a respeito disso. Os discípulos de Jesus eram as pessoas que dormiam onde ele dormia, comiam o que ele comia, viam ele fazer tudo o que ele fazia, e depois Jesus colocava eles para fazerem aquelas coisas também, para eles produzirem aquilo que o próprio Jesus estava produzindo, para eles ensinarem aquilo que Jesus ensinava, para eles fazerem tudo aquilo que Jesus fazia. Ajudavam o necessitado, curavam o enfermo, tudo isso. Jesus teve um certo momento onde Jesus ele pegou seus discípulos, dividiu de 2 em 2 e falou: eu quero que vocês vão nas aldeias, vão anunciar a minha paz, vai, que Deus vai fazer grandes coisas por meio da vida de vocês. Eles voltam todos alegres. Por quê? Porque eles falam: Jesus, a gente curou no seu nome, olha, a gente expulsou demônios, grandes coisas Deus fez por meio da vida deles. Eles começaram a imitar Jesus. E fazer discípulos é justamente isso. Nós sermos pessoas cheias do Espírito Santo, que parecem com Jesus. E porque nós parecemos com Jesus, a gente agora ensina outros a parecer conosco, que na verdade não é conosco, é com Jesus. Porque nós parecemos com Jesus. É como aquilo que Paulo falou: olha, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. É mais ou menos isso. Então o que acontece é o seguinte: as pessoas que estão ao nosso redor, elas precisam ver um exemplo de como é ser um discípulo de Jesus, de como é parecer mais com Jesus, para que então elas consigam reproduzir aquilo na vida delas. Todos nós precisamos de pessoas assim. E é interessante então que Jesus ele diz para os seus discípulos: vocês precisam ir fazer discípulos. Vocês viram como eu fiz discípulos de vocês, vocês viram como eu empenhei a minha vida, os meus ensinamentos, tudo que eu tinha na vida de vocês. Agora eu quero que vocês empenhem também tudo que vocês têm na vida de outros, para que outros virem seus discípulos e na verdade virem meus discípulos. E olha só, Jesus ele explica como que eles fariam discípulos. Ele fala: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em outras palavras, vocês vão pregar o Evangelho, e uma vez que eles crerem no meu nome, uma vez que eles entenderem quem eu sou, uma vez que eles se arrependerem dos seus pecados e confessarem eu como Senhor da vida deles, então vocês vão batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês vão fazer uma declaração pública ali do que aconteceu no coração deles, da conversão da vida deles. Então Jesus ele fala: vocês vão batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em outras palavras, eles vão crer em Jesus por meio de vocês, e vocês vão batizá-los.
Depois Jesus fala, além de pregar o Evangelho e ter essas pessoas batizadas, vocês precisam ensinar. Então ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. Vocês precisam ensinar aquilo que eu transmiti para vocês, aquilo que eu passei para vocês, aquilo que eu fiz ao caminhar, ao sentar, enquanto a gente estava comendo, tudo o que eu passei para vocês precisam passar para eles também. Então, a gente não quer simplesmente ser evangelistas, ser pessoas que falam de Jesus e as pessoas creem em Jesus, ótimo, é isso aí. Não! Aqui é só o primeiro passo, porque depois disso daqui vem um batismo, não é? Mas além do batismo, existe um acompanhamento mais profundo que faz com que a gente dê de nós para essas pessoas. Faz com que a gente gaste o nosso tempo com essas pessoas, para que essas pessoas aprendam conosco como é ser um cristão, como é parecer com Jesus. Saber que essas pessoas olhem para nós e não vejam perfeição em nós, mas vejam pessoas que humildemente se arrependem dos seus pecados quando pecam e olham para Jesus e buscam fazer aquilo que Jesus fazia. Então, as pessoas precisam ver e entender, elas precisam ser ensinadas. E olha só, esse ensino acontece no dia a dia. Fazer discípulos de Jesus significa isso. Ensiná-las todas as coisas que Jesus nos ensinou. Então nós temos o discipulado aqui na igreja, discipulado 1 a 1 que a gente chama, é onde nós nos reunimos um com o outro. Olha só, o discipulado ele tem algumas regras básicas, e uma delas é o seguinte: somente homem pode discipular homem, e somente mulher pode discipular mulher. Essa é uma regra básica. Por quê? Porque nós não queremos que as coisas se confundam, nós não queremos causar, a gente quer fugir da aparência do mal, a gente não quer dar brecha para algo que não precisa, porque o relacionamento de um discipulado, ele se torna um relacionamento profundo. Então olha só, meus queridos, Deus, ele te chama para fazer discípulos, você precisa fazer discípulos. Você não pode viver os dias da sua vida e não fazer discípulos. E não fazer com que pessoas pareçam mais com Jesus. Não caminhar lado a lado com alguém. Lembra? Essas pessoas comiam de Jesus comia, dormiam de Jesus dormiam. Eles faziam tudo que Jesus fazia. Onde Jesus passava, eles passavam. Eles estavam atrás, eles caminhavam juntos. É interessante que naquela época, os hebreus eles tinham uma frase que eles falavam quando eles viam um mestre, um rabi, passando com os seus discípulos. E eles falavam algo parecido, mais ou menos assim, que a poeira dos pés do seu mestre cubra a vida de vocês. O que eles estavam querendo dizer é o seguinte: que tudo aquilo que o seu mestre fizer, vocês consigam aprender e reproduzir. E é isso fazer discípulos. É isso que Jesus tinha em mente, é isso que ele fazia com seus discípulos. Então olha só, você precisa sim dar o seu tempo. Não tem jeito, você quer fazer discípulos, ou outras palavras, você precisa fazer discípulos, porque Jesus, com toda a autoridade que ele tem, ele declarou isso sobre nós. Ele falou, essa é uma ordem que eu estou dando, vão e façam discípulos de todas as nações. Então você precisa fazer discípulos. Você precisa orar para Deus, para que Deus ele mostre pessoas para você discipular. E se você não tem discípulo, um discipulador, ore para que Deus te mostre também alguém para você ser discipulado. Cuidado! Nós precisamos prestar contas da nossa vida. Nós precisamos ter pessoas que nos amam e querem que a gente cresça, e a gente precisa prestar conta da nossa vida para esses. Em amor, não é algo autoritário. Onde você foi? Você foi no cinema e não me avisou que foi no cinema. Não tem nada a ver com isso, gente. Discipulado tem a ver com você amar alguém e você querer que essa pessoa pareça com Jesus. E essa pessoa, no tempo dessa pessoa, quando ela se sentir confortável o bastante, ela começa a ter um relacionamento com você, onde ela consegue abrir o coração e falar os pecados que ela luta. E você pode ser um ministro do Senhor, da palavra dele, onde você pode orar pela vida dessa pessoa e também orientar, se você for capaz de orientar. Porque talvez você não é capaz de orientar ainda. Talvez você está crescendo e você não tenha todas as respostas.
E todos nós não temos todas as respostas. Eu, como pastor, não tenho todas as respostas. Muitas vezes, eu converso com as pessoas trazem um problema, muitas vezes eu oro por elas e falo, olha, eu vou orar a respeito, eu vou estudar a respeito, e depois eu vou vir falar com você. E eu vou ligar para pessoas que eu conheço, pessoas que talvez conheçam melhor do assunto e saibam tratar certos aspectos da vida. E eu vou aprender, eu vou olhar para a palavra e vou aprender o que a palavra ensina. Eu não vou sair falando qualquer coisa para as pessoas. Então, fazer discípulos de Jesus é ensinar aquilo que Jesus ensinou. Não é o que você acha legal, não é o que você acha certo. Então, você que é um discipulador, e você precisa ser um discipulador, seja um líder ou seja um membro do seu grupo, todos nós precisamos fazer discípulos. Mas nós temos que lembrar que nós não ensinamos o que está no nosso coração, o que está na nossa mente. Nós ensinamos o que está na palavra de Deus. Então você precisa ensinar o que está na palavra de Deus. Então eu quero te encorajar nesse momento a fazer discípulos de Jesus, a você conseguir caminhar, a você conseguir reproduzir pessoas que pareçam mais com Cristo. Então, se você é um discipulador, ensine o que Jesus ensina, mostra a palavra, faça com que pessoas pareçam mais com Ele, e você vai se tornar mais parecido com Ele nesse processo também. E você que não tem um discipulador, ou você que ainda não tem um discípulo, ore para Deus, peça. Por quê? Porque isso faz parte da palavra dele. Existe só um tanto que nós conseguimos crescer sozinhos. O outro tanto que a gente precisa crescer, amadurecer, é necessário pessoas ao nosso redor. Então, que em nome de Jesus, vocês façam discípulos de Jesus. Que vocês cumpram com a palavra de Deus, se submetam à ordem que Jesus nos deu. E que vocês façam muitos discípulos dele. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Depois a gente vai seguindo nos próximos vídeos. Você vai acompanhando. Abraço.